todo alimento, ele tem uma tabela nutricional, tá? Se você pegar, por exemplo, eu estou aqui com 2 biscoitos aqui. Tem uma informação muito importante aqui, pessoal, né, que muita gente não sabe, tá? Então eu quero deixar essa informação muito clara para vocês. Então, primeiro, com relação à tabela nutricional, é obrigatório ter lá que tipo de gordura tem nesse alimento, tá? Então, esse biscoito aqui, né, tá lá, gorduras saturadas, 3 gramas. A gente está falando de uma porção de 30 gramas, tá? Então, veja, em 30 gramas isso daqui tem 3 gramas de gordura saturada. É 10%, né? Na verdade, são 3 biscoitos desses, tem 10 gramas cada biscoito. Então, a gente está falando assim, ó, 10% disso aqui é gordura saturada. Aí vai ter informações de quantos carboidratos tem, né? De quantas proteínas, gorduras. Então, dentro daquela densidade calórica que eu falei para vocês, de carboidrato 4 calorias, gorduras 9, proteínas 4, vai bater a conta lá da quantidade de calorias que ele oferece em determinada quantidade. Mas, enfim, né? Essa é a primeira informação, né? Que diz se tem gordura saturada e diz se tem gordura trans. Isso é importante. Tá? Então, gordura trans é uma coisa que quando tem não vale a pena comprar o alimento, tá? Outra coisa, então, que eu estava falando para vocês, que muita gente não sabe, é com relação aos ingredientes desse produto. Pessoal, todo produto é obrigado a informar que ingredientes que tem aqui, tá? Então, vai estar lá, ingredientes, 2 pontos, certo? Até aí tudo bem, todo mundo já viu isso, né? Só que a grande informação é que a ordem que está os ingredientes ali está do que tem mais para o que tem menos. Isso pouca gente sabe. Então, quando diz assim, ingredientes, aí vem um ingrediente, aquilo ali é o que mais tem aqui. Depois, na sequência, né, os próximos. Esse aqui, por exemplo, né, ele tem a informação ali, ó, ingredientes. Primeiro, não sei se vai dar para ver aí, ó. Tá aqui no meu dedo, aqui, ó. Ingredientes, né? O primeiro que está ali é farinha de trigo, tá? Farinha de trigo. O que mais tem aqui é farinha de trigo, tá? Depois, açúcar. Depois, gordura vegetal. Depois, gotas de chocolate, né? Enfim, o cacau em pó, o soro de leite está lá no finalzinho, tá? Então, isso aqui é farinha e açúcar, principalmente, tá? Então, é isso a gente tem que chamar atenção. O que mais tem aqui é farinha, depois açúcar. Mas, por incrível que pareça, ele não é tão ruim assim. Por que não? Embora essa farinha não seja integral, não está lá farinha integral, não, só farinha. O primeiro item é farinha. Agora eu peguei um outro da mesma marca aqui, ó, Balduco. Aí vocês vão falar assim, ah, mas esse aí é bem gostosinho, né, e tal. Esse daqui, ó, pessoal, também não tem gordura trans, mas o primeiro item aqui, não sei se vai dar para ver aí, tá? O primeiro item é açúcar. O que mais tem dentro desse pacote aqui é açúcar, tá certo? Depois de açúcar, gordura vegetal. Então, aqui tem mais gordura, inclusive, do que farinha, que é o terceiro ingrediente, farinha de trigo. Então, olha a diferença. Esse aqui, primeiro tem farinha, depois o açúcar, depois a gordura. Esse daqui, primeiro lugar, açúcar, depois gordura e depois a farinha. Ah, os dois são bons de comer? São, né? O biscoito que não é bom de comer.
mas a gente já percebe que esse daqui já é mais saudável, já tem menos açúcar e gordura do que esse aqui, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse conhecimento, já pode até direcionar certas escolhas, né? Isso que eu estou falando, pessoal, é muito importante. Depois eu vou pegar um outro alimento e também vou perguntar aí para vocês. Mas isso que eu estou falando ele é muito importante em alguns casos. Tá? Um caso muito importante mesmo. Quando você compra um suplemento alimentar, né, que é um mix de proteínas, por exemplo. Né? Então diz lá que é um blend de proteínas. Às vezes tem 3, às vezes tem 6, né? Enfim, bota um monte de proteína lá. Aí você vai ver em 100 gramas do produto, ele tem 75 gramas de proteína. E você veja, nossa, que legal, né? 3/4 do produto, 75% dele é proteína. Mas na capa dele diz bem grande, whey protein. Aí um pouco menor, isolado ainda, grandão, né? Aí whey concentrado, grandão, albumina. Aí vai diminuindo, né? Caseína, proteína do trigo, proteína isolada da soja. E, enfim, eles misturam lá várias proteínas, só que a proteína da soja, ela tá lá pequenininho lá, né? Não tá grandão no rótulo. Ó. O whey tá destacado. Acreditem, pessoal, você vai ver lá em ingredientes. Qual é o ingrediente que vem em primeiro lugar? Proteína da soja, né? Proteína isolada da soja. E mesmo que não dissesse isso, mas isso é obrigado ter lá e na ordem do que mais tem no produto. Mesmo que não tivesse isso, na hora que você dá um gole nesse whey aí, você vai sentir o gosto da soja, quase pura, né? Por que que isso acontece? Porque o produto ele não é obrigado a apresentar o quanto tem de cada um desse. Infelizmente. Tem alguns fabricantes que têm esse cuidado de dizer, olha, o meu produto tem 20% de whey, tem 10% de albumina, tem 10% de caseína e tem 10% de proteína de soja, por exemplo. Aí você vê, poxa, né, tem pouca proteína de soja ali e tal, tem muito mais proteína do whey, né, proteínas animais e tal, beleza. Só que quando esses colocam na ordem ali, proteína isolada da soja em primeiro, você não sabe quanto que tem de proteína da soja. Vamos dizer que seja 90%. Tranquilo. 90% da proteína, daqueles 75% de proteína, 90% é soja. E aí você tem, vamos dizer assim, 2% de whey, 3% de albumina, 1% de caseína, 2% de caseína. Você tem 0,5% de whey isolado, por exemplo, mas já é o suficiente para o cara poder colocar no rótulo como o maior de todos o whey protein, whey isolado e tal. E é uma baita enganação, não tem nenhum por cento disso ali. Mas você percebe aonde? Você percebe nos ingredientes, ele é o último ingrediente. Tá? Mas por que ficou tão destacado no rótulo? Então, assim, pessoal, vai comprar um mix de proteínas, não tem problema, mas veja se o primeiro ingrediente não é o da soja, porque a proteína de soja é baratinha e é ruim. É ruim principalmente no gosto, tá? E além de não ter a mesma digestibilidade e absorção do whey, né? Não tem o mesmo padrão biológico, né? De absorção, de equilíbrio entre os aminoácidos. Mas vocês têm que perceber também, pessoal, que infelizmente, às vezes não é nem proteína, às vezes os caras mentem e
descaradamente botam lá que tem 70% de proteína e tem, na verdade, 20 só. O resto é açúcar, né? O resto é farinha. Tá? Então, tem muita marca aí que já caiu em testes aí, bem fora, tá, do aceitável do erro. Fora essa questão, mesmo que a pessoa seja honesta, né, o fabricante honesto, ele deveria dizer de onde que vem essa proteína. E a gente, quando não tem essa informação, a gente vai lá nos ingredientes. Se o primeiro item está lá, proteína do soro do leite e tal, beleza. A gente pelo menos sabe que tem mais whey do que o resto. Então, mesmo que tenha da proteína 49% seja de soja, mas vai ter 50%, 51% que é whey, que é a maioria. Agora, quando estiver em primeiro lugar, proteína de soja e tal, aí realmente é um produto que pode ser só 1% de whey e você não vai fazer o quê, né? Então fica aí, né, uma dica importante quando a gente vai comprar alimentos, né, suplementos que tem concentração de diversas formas de proteínas, carboidratos. Se eu tivesse na sala, eu distribuía, pessoal, juro para vocês. Infelizmente aqui, né, não tem como fazer. Ó, é verdade, pessoal. Perguntei para as outras turmas minhas, quantas vezes eu não levei lá um chocolate, falar, pô, aula de nutrição, duvido que a nutricionista faça isso. Eu faço aula, distribuir chocolate para a galera, né? Então, a nutricionista vai distribuir o quê? Banana lá para vocês? Né? Então, a gente vai... eu penso que tudo pode ser comido na quantidade adequada, tá? Mas esse chocolate aqui, ele é bom, tá? Esse chocolate aqui, eu gosto, né? 70% chocolate amargo. O que esse chocolate tem? O primeiro ingrediente dele aqui é massa de cacau. Então tá lá, ingredientes. O primeiro é massa de cacau. Você quer comprar um chocolate bom? Vá lá, ingredientes. Eu já vi chocolate, pessoal, dizendo que tem 50% de cacau, 40% de cacau, e o primeiro ingrediente foi açúcar. Lá na descrição, aquilo lá é mentira, né? Então, se você pega lá o chocolate, tem que estar em ingredientes. Primeiro ingrediente, massa de cacau. Qualquer chocolate que tenha pelo menos 50%, né, de cacau tem que ser assim, né? Esse aqui, ó, esse aqui tá aberto, ó, pessoal. Esse aqui eu já, depois do almoço ali, já dei uma experimentada nele. O que está escrito em ingredientes nesse daqui? Infelizmente, o primeiro ingrediente é açúcar, tá? Então, nesse produto aqui, o que mais tem aqui é açúcar, que é diferente de um outro, né, de um outro chocolate aí mais amargo, que é mais saudável, que tem mais fruta, que tem mais cacau, massa de cacau, né? Então, infelizmente, o que mais tem aqui é açúcar. Tá? Então, eu acho muito importante que vocês tenham essa curiosidade de pegar alimentos, olharem a tabela nutricional, olharem os ingredientes, né? Porque é ali que a coisa realmente fica mais clara do que mais tem de concentração naquele produto. Vocês já perceberam que na geladeira de vocês tem coisas, né, que geralmente tem legumes, verduras, outros alimentos ali que se você tirar dali, eles vão apodrecer, vão estragar rapidamente, né? Esses são os melhores alimentos. Aqueles alimentos que estão lá no balcão, guardadinho, que tem validade para daqui 1 ano, 2 anos, olha só como tem processamento, tem conservantes, né? Puxa, um negócio que fica lá no balcão 1 ano, 2 anos e não estraga. Então, a gente deveria procurar mais coisas assim que você encontra nas feiras, né? Que você tem que comprar semanalmente para comer, né? Que são mais naturais, mais saudáveis, né?